canais têm tempo de chamar as pessoas, e eu dou 5 minutinhos exatamente para que as pessoas possam ir chegando, recebendo a notificação, quem ativou o sininho lá naquelas plataformas, e também aqui pelo... Vou colocar o ao vivo aqui para já entrar na outra também, e para começar a chamar. Muito boa tarde, você que está aqui na nossa transmissão do Terça DM. Hoje eu estou em 3 canais ao vivo, que eu estou fazendo um teste por mais de uma plataforma. Então, te convido a vir para o Serapura.oficial no canal do YouTube, que é onde você consegue fazer a verificação da tela que eu passo para você, tá bom? Então, se você tem possibilidade, venha para o canal do YouTube, porque as aulas, né, vamos dizer assim, os encontros da Terça DM acontecem por este canal, tá? Então, quem está aqui chegando no Instagram, né, Epilação Toque de Pele, deixa eu ver quem mais está aqui. A Neil Pamela, a Depilberta, Fanny Nascimento, Fabi, Joy, Márcia Alves, Estúdio Júlia, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um tema que foi perguntado lá no nosso grupo de administração, que tem o link na bio, né, do nosso Instagram, Serapura Oficial. Foi perguntado, se eu fizer uma obra no meu salão, né, se eu tô com o meu estúdio, poeira, com tudo, o que eu faço, né? O que eu não posso esquecer de fazer para deixar esse momento, né, que é bagunçado, um pouco mais leve, né? Então, sobre isso que a gente vai conversar hoje no Terça DM. O Terça DM é sempre ao vivo pelo canal do YouTube. Então, se você quiser ver a tela que eu vou compartilhar com as informações, você tem que entrar no canal do YouTube. Por aqui, eu sempre faço a chamadinha para que as pessoas também sejam avisadas, notificadas e lembrem se quiserem assistir ao vivo. Por quê? Muita gente faz isso aqui gravado depois, né? Mas o ao vivo te dá a chance de você fazer a sua pergunta na hora, e se eu puder te ajudar, se eu puder responder, se eu te ensinar alguma coisa e você me ensinar uma também, a gente fecha a conta e fica tudo ótimo. Boa tarde, Flor de Lótus, Crícia, Iara, tá um pouquinho distante, eu não consigo ler tudo, Beatriz Alves, Zenir, então querem participar do Terça DM, quer mandar sua pergunta durante a semana, para que na terça eu já responda, né, ou a gente já converse sobre isso, você tem que estar no link da nossa bio, você vai encontrar o link na bio, que dá acesso ao grupo do WhatsApp, e lá você entra e lá fica aberto, você pode perguntar o que você quiser lá, tá bom? E aí, obviamente, se eu souber, eu responderei. As pessoas já estavam ouvindo minha voz aqui no YouTube, eu já vou começar ao vivo, 3 horas da tarde, são 2h58, eu abri o Instagram antes, como vocês sabem, esqueci de fechar o áudio do YouTube, então já tinha provavelmente gente ouvindo aqui o que eu estava falando, né? Yara mandou um oi, já vou entrar, tô te esperando. Dani, te espero. Quem puder vir para o canal do YouTube, porque eu só faço a chamada aqui no Instagram e depois eu finalizo, né? Exatamente porque a gente tem a tela, as perguntas eu só consigo acompanhar, gente, as perguntas vindas do YouTube, eu não consigo acompanhar o Instagram. Hoje eu estou fazendo uma arte aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo testes com o TikTok. Então, hoje eu estou aberta aqui em 3 câmeras. Eu estou no YouTube, né? Que a gente vai falar o tempo inteiro, que é a nossa rede oficial aqui para os nossos encontros de terça. Eu estou no Instagram com você, para te chamar, na verdade, para vir para o canal do YouTube, é onde acontece a Terça DM, e eu estou no TikTok fazendo um teste de lives, tá? Para usar na plataforma. Então, vamos lá, que já são 2h59, daqui a pouco a gente começa oficialmente, a Ara Maria já chegou, Filomena Oliveira já chegou, e vamos ver quem mais chega, qual é o YouTube, é o Serapura.oficial, tá? É o canal da Serapura no YouTube, serapura.oficial. Maria Nunes, Thay Araújo, Nice, se quiserem vir para cá, a gente vai falar sobre o tema que foi abordado no nosso WhatsApp, né, de administração. Foi perguntado, se eu fizer uma
uma reforma no meu ambiente, o que eu não posso esquecer, né? O que a gente precisa lembrar quando a gente vai reformar? E aí eu tenho 3 dicas, né? Que são as principais que a gente não pode esquecer. E dentro dessas 3 a gente vai falar um pouquinho de cada uma ali, tá bom? Então eu vou começar, porque são 3 horas da tarde, a gente já está ao vivo aqui no YouTube. Sejam bem-vindos, quem já está aqui, quem está chegando. Hoje a pergunta é: estou em obras, o que eu faço, meu Deus do céu, né? O que eu não posso esquecer de arrumar dentro do meu espaço, do meu estúdio, o que é importante que eu tenha atenção exatamente para que eu facilite e não crie mais transtorno, né? Porque toda reforma, toda mudança já é um transtorno de alguma forma, a gente já fica assim, né? É muita coisa junto e muitas pessoas não podem parar de trabalhar para reformar. Então, o que a gente não pode esquecer em nenhuma hipótese, tá? Então, enquanto todo mundo vai chegando, aí eu vi que a minha embaixadora Antônia já está no Instagram. Se puder avisar as pessoas que o bate-papo é pelo YouTube, para que as pessoas possam vir para cá, é toda terça, 3 da tarde. Eu vou dando os meus recadinhos, daqui a pouco eu me despeço do Instagram, por isso que é importante, se você quiser continuar vendo, vir para o YouTube. E aí dá tempo do pessoal chegar, quem quiser assistir aqui ao vivo, tá? E fazer sua pergunta, enfim, discutir sobre o tema. Bom, então vamos lá, recadinhos importantes, né? Eu, Daniela Moraes, estou toda terça-feira aqui no canal do YouTube com um compromisso que eu firmei com vocês há 33 encontros atrás. Então, eu disse que por um ano eu viria ao canal do YouTube toda terça-feira, 3 horas da tarde, para falar sobre alguma dúvida administrativa. Por que, Daniela, você está fazendo isso, né? Porque eu tive salão por muitos anos. E eu aprendi muita coisa no mercado da beleza, sofri muito, né? Tive muita gente trabalhando, passei muito perrengue nessa vida. Então, eu tenho um pouco de conhecimento do dia a dia desses perrengues, né? Que quem tem um negócio passa. Então, eu vim com um compromisso de, durante 52 semanas, né? Que dá um ano, trazer informações, trazer o meu olhar sobre o que eu aprendi no mercado da beleza. Então, eu já estou na semana de número 33. Nós temos, assim, muita coisa que já está gravada no canal e que você pode aproveitar. A gente já falou sobre recepção, sobre finanças, sobre campanhas, sobre aumento de preço, sobre tanta coisa já foi falada que toda vez eu nem lembro já de tanta coisa que a gente já abordou aqui, tá bom? Então, é isso. Então, toda terça eu tô aqui 3 horas da tarde. Esses encontros você pode estar assistindo ao vivo. O ao vivo é bacana para quem quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ali na hora, mas eles ficam gravados no nosso canal. Você pode assistir lá desde a semana número 1, tá bom? Que fica tudo lá disponível para você no canal da Serapura Oficial aqui no YouTube. Depois a gente terminamos o processo das embaixadoras, que acabou a 3ª edição, a gente já vai começar uma próxima 4ª edição aí em breve, agora com algumas mudanças, com algumas novidades aí nas edições das embaixadoras. Acabei de receber alguns contatos, né, de pessoas fora do Brasil querendo participar do processo, então a gente também vai começar a pensar como é que a gente pode fazer isso, se estender, né, para fora do Brasil. A gente ainda não tem o projeto pensando em quebrar essas barreiras, apesar da gente vender e exportar o nosso produto, né, para outros países, a gente ainda precisa configurar algumas coisas, mas quem sabe a gente consegue aí fazer o projeto também para quem está nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, que foi o nosso contato hoje, que são lugares onde a gente sabe que tem pessoas que consomem o nosso produto também. Bom, que mais? Aí a gente tem os recados normais, né? Se quiserem comprar as nossas camisetas, entra lá na lojinha da Serapura, no serapura.com.br/store, que você vai encontrar agora camisetas, mas está chegando um monte de produtinhos aí que a gente vai colocar em linha. A gente está com o projeto dos instrutores, então se você dá aula de depilação ou quer dar aula com o nosso produto, quer entender como funciona, a gente está numa etapa já com um grupo pré-selecionado, mas pode entrar no grupo que vai ficar de espera por enquanto, né? Então, no site você vai encontrar esses banners lá, é só clicar e acessar os links de cada projeto, tá bom?
E hoje a gente vai falar, Joelma, boa tarde, Claudiana, boa tarde, Filó já dei, a Yara também eu já dei. Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram, e se alguma embaixadora minha estiver por aqui, eu vou dar esses minutinhos finais para avisar, então, que a gente está no canal do YouTube ao vivo, tá? Que tanto o Instagram quanto o TikTok que eu estou testando hoje, que eu estou com as 3 câmeras, eu estou fazendo o TikTok só de teste mesmo, tá? E o Instagram é só porque eu chamo as pessoas, né, para avisar que a gente já está ao vivo no YouTube, até porque a tela compartilhada, ela é oficial pelo YouTube, tá bom? Então, daqui a pouco eu me despeço aqui do pessoal do Instagram, e quem quiser vir para o canal do YouTube, vem para cá. Lucilene acabou de chegar, minha outra embaixadora do interior de São Paulo, Itu, Claudiana de São Paulo, enfim, vamos lá. Quem que me mandou essa pergunta, né? Quem me mandou essa pergunta hoje foi exatamente a minha embaixadora Claudiana, que falou: gente, estou em reforma, como é que eu faço? O que eu não poderia melhorar, né, o meu ambiente de reforma? O que eu poderia pensar para diminuir o transtorno que é fazer uma reforma no empreendimento? A gente sabe, pessoal do Instagram, um beijo para vocês, tá? A gente sabe, muitas vezes, deixa eu cancelar aqui, gente, porque já fiz o aviso lá. A gente sabe, muitas vezes, que a gente vai fazer uma reforma. Espera que entra aqui. A gente vai fazer uma reforma e a gente não pode sair do ambiente que a gente está. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma limitação física e muitas vezes a gente tem uma limitação financeira. Então a gente não tem como fazer de outro jeito, né? A gente tem que reformar dentro e seja o que Deus quiser. Então, eu vou pôr uma tela aqui compartilhada para compartilhar com vocês o que eu acho importante no momento em que a gente vai fazer essa reforma, tá? Jessiquinha, boa tarde, minha embaixadora do Rio de Janeiro. Olha só, hoje eu tive um monte de contato no nosso direct e uma pessoa falou: eu vejo você falando de tudo e aqui no Rio de Janeiro vocês não dão oportunidade porque no Rio de Janeiro não temos embaixadora. Aí eu falei: eu vou te contar um segredo, no Rio de Janeiro já temos uma embaixadora e em breve, oficialmente, essa embaixadora será informada, mas para quem está aqui é Jéssica Lopes de Maricá, tá? Mas a divulgação oficial vai sair e a gente está muito animada. Agora temos o Ru, isso aí, Jessiquinha. Gente, vou compartilhar minha tela com vocês do assunto que eu vou falar hoje, da nossa reforma. Deixa eu achar aqui. Achei, vamos lá. Me digam, vocês que estão aqui, se está pequeno ou se dá para ler, senão eu aumento um pouquinho, né? Para ficar fácil para todo mundo. Mas se tiver um tamanho bom, digam aí para mim, tá bom? Aqui nos comentários. House Kátia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Bom, Claudiana mandou para mim assim: estou em reforma, faço como? Claudiana mandou que dá para ler. Então, beleza, gente. E agora, quando eu estou na reforma? Eu pensei, então, em começar a gente sempre pensar num tripé, né? Em 3 coisas que eu considero que são muito fundamentais na hora que a gente comercialmente está fazendo uma reforma, né? Para que a gente minimize qualquer problema que possa vir a acontecer, e claro, eles virão, e é só uma minimização, tá? A gente talvez não vá acabar com todos eles, mas a gente pode minimizar. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em obra, a gente tem que pensar nesses 3 assuntos aqui, que eu considero que são muito importantes. Já fiz muitas obras, durante a minha vida como dona de salão, né, eu mudei de salão 3 vezes apenas. 3 vezes? Espera aí, deixa eu pensar. Eu comprei um salão pequeno. Não, eu minto. Eu fiz 2 mudanças físicas de salão, tá? Então, eu tive 3 endereços, mas eu comprei um salão no endereço e depois eu mudei 2 vezes esse salão de endereço, porque foram ficando ambientes pequenos e a gente precisava de espaços maiores, tá? Só que eu tive uma vantagem aí, que foi poder fechar a locação de um outro espaço e reformar este outro espaço
estando dentro e atendendo ainda no espaço antigo. Então, assim, obviamente que eu já fiz reformas estando dentro, mas eu tive essa possibilidade, e vamos chamar assim de vantagem, de poder estar no espaço, ver outro espaço para trabalhar, alugar esse espaço, reformar enquanto eu trabalhava naquele e depois apagar a luz num dia e acender no outro. É claro que as coisas, até que todo mundo chegue, elas não acontecem como um passe de mágica, né? Até porque a casa vai tendo tudo que a gente precisa só quando as pessoas estão dentro, que ela vai criando a alma do negócio ali, né? Então, eu tive essa vantagem, mas eu sei que muita gente vai, às vezes, reformar e tá dentro, vai ampliar e vai estar dentro. Então, o que eu pensaria num primeiro momento? Financeiro. Então, quando a gente vai fazer uma reforma, e eu vou sempre falar isso para vocês, que é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça do profissional, e não só porque é difícil de entrar, mas não só o comprometimento de fazer, né, um controle de custos, um DRE, mas é de saber por onde começar, é de se colocar disciplinadamente um tempo todos os dias para fazer isso, ou um período para pensar nisso e implantar, em passar a barreira do difícil, né? Que quando a gente não conhece, não sabe por onde começar, tudo vai ser difícil. É óbvio, quem que não passa por isso, né? Eu, por exemplo, falei para vocês aqui no começo, eu estou querendo, estou em fase de aprendizado de trabalhar na plataforma do TikTok. E eu estou gravando todos os dias quase conteúdo no meu particular para aprender a fazer, para trabalhar para a empresa. E eu tô enfrentando essas barreiras todas, né? Então, eu tô ao vivo aqui com você, mas eu tô ao vivo aqui no TikTok, tá? E sem saber fazer. Então, aprendendo o quê? Como é que publica, como é que engaja, tudo que você pode imaginar. Então, e eu sei que é difícil, essa primeira barreira que a gente tem que passar, ela é dificílima mesmo, porque a gente quer. Por isso que quando a gente aprende uma coisa, a gente acostuma, a gente não quer que mude nunca mais, porque a gente não quer ficar tendo que aprender tudo de novo. Só que na vida é assim, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o financeiro. E volto a dizer isso também pela experiência das pessoas que eu encontrei no meu caminho como dona de salão, tá? A maior parte dos profissionais, infelizmente, vendem o almoço para pagar o jantar. O que é isso? Trabalham sozinhas a vida inteira, constroem muito pouco, eu digo, de patrimônio financeiro, ou quando ganham dinheiro não tem qualidade de vida, né? E isso ele só é um problema quando a pessoa não tem consciência disso. Se ela gosta disso, ou se para ela está suficiente, está perfeito. Eu sempre relembro essa frase, por quê? Porque quando eu me deparo com vários profissionais, ou dando aula para o Senac, ou dando aula para o Sebrae, ou fazendo alguma palestra, a reclamação é sempre a mesma. Eu trabalho, estou não sei quanto tempo no mercado e não ganho nada, ou ganho pouco, ou vendo o almoço para pagar o jantar, né? Então, como essa reclamação é recorrente, qual é o ponto que eu chego, né? E até por dar muitos anos aula para quem monta salão, ou enfim, ou vai fazer isso, você faz o seu controle financeiro, né? Você sabe se é hora de gastar, de reformar, de investir, ou você está sempre na dependência de um empréstimo bancário, né? É sempre tipo, eu vou fazer e Deus que me ajude, eu vou orar depois para ver se tudo vai dar certo, ou eu vou só fazer a força do pensamento positivo, né? Então, assim, quando a gente tem um amparo financeiro e a gente sabe que reforma a gente projeta para gastar 1.000, vamos supor, e gasta 5.000, né? Porque aparecem as coisas que a gente não pensou. Então, é muito raro uma reforma, a não ser quando você já tem uma estrutura já, né? E muita experiência nisso, que ela saia certinho como você imaginou, né? Mas não raro a gente encontra você pensando, eu me programei para gastar X e gastei Y, e isso é muito comum, né? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é ter o amparo de um documento, né, de DRE, de controle de custos, do jeito que você quiser, no seu caderno, numa planilha, mas tem que ter para saber se é a hora de fazer essa reforma. Por quê? Porque lembra que isso pode trazer um impacto? Você começar uma reforma e não ter dinheiro para acabar, aí às vezes a emenda fica pior que o soneto, né?
Que é outra frase bastante conhecida. Bom, o segundo pilar seria o pilar legal, né? Então, quando eu vou fazer uma reforma, o que isso pode influenciar legalmente se eu estou falando de um espaço que é uma empresa, né? Então, assim, eu preciso saber se isso vai mudar alguma documentação de planta, se eu estou fazendo uma reforma que eu vou colocar uma escada, né? Ou eu estou quebrando um pedaço para fazer uma abertura. Então, eu preciso saber dessa estrutura se esse ambiente vai ficar legalmente possível e de acordo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu fizer a construção de uma escada, eu tenho que ter as medidas obrigatórias mínimas de escada, né? Porque se amanhã eu não tenho uma legalização desse espaço, mas eu for tirar, né? Ou eu for chamar uma fiscalização, ou for denunciado, não interessa, tudo isso vai ser pode ser colocado em jogo. Então, você gastou já um valor para fazer uma reforma, e aí, por falta de conhecimento, você às vezes vai ter que desfazer tudo e refazer tudo de novo, né? Então, a gente sempre fala, quando você vai fazer, por exemplo, uma reforma, no meu caso, né, na indústria, a gente precisa conhecer bem quais são os trâmites legais pela vigilância sanitária. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Eu posso colocar uma pia num lugar, ou quebrar alguma coisa, ou trazer algum ponto de água, né? E eu quebrei, já gastei, e que não é naquele lugar, ou não pode ser naquela planta, naquele fluxo, né? Então, aí a gente perde dinheiro e tem que refazer tudo de novo. Então, aí já entrou o financeiro e entra a parte legal do conhecimento mesmo, para que a gente saiba estruturalmente o que a gente precisaria, ou se a gente precisa avisar algum lugar. E é claro que aqui, gente, eu sei, a gente pode estar falando de reformas pequenas, né? Mas eu estou falando de um modo amplo para pessoas também que estejam reformando. Ah, eu trabalhava num cantinho assim, estou ampliando, mesmo que seja um espaço da sua casa, tá? Bom, essa é uma coisa. A outra coisa é a parte de recursos humanos. Então, eu trabalharia nesses 3 pilares. O recursos humanos, o que eu entendo como recursos humanos? Todo mundo que vai frequentar aquilo e quem trabalha. Então, o lugar tem que ter segurança e eu preciso entender o que eu vou precisar informar para os meus recursos humanos, sejam eles internos ou externos, né, os meus clientes, para que eu minimize os efeitos da nossa reforma, tá bom? Então, eu vou subir a tela. Enquanto eu subo, eu vou dar um oizinho para Emily, um oizinho para House Kátia, Antônia, Maria Rosângela, seja bem-vinda, meu amor. Elisângela, minha embaixadora da Paraíba, Campina Grande, Zezé Rios aqui de São Paulo, a Maria Rosângela também. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Vamos lá? Então, assim, olha o que eu escrevi aqui. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala do pilar financeiro, seria fazer o DRE para custos, tá? Então, se ter uma programação, né? O que eu vou fazer, eu tenho dinheiro em caixa, eu vou sempre, em casos de reforma, a gente sempre estima um pouco mais, porque sempre passa. Então, como é que eu vou fazer o parcelamento disso para fazer o lançamento mês a mês, né? Tudo isso, tá bom? Aí, se eu pensar em recursos humanos, eu preciso pensar assim, que seria uma boa ideia, se eu vou começar uma reforma e ela é muito perceptível de olhar, né? Ou seja, qualquer pessoa que não for no meu espaço sabe que ali está acontecendo uma reforma, é informar para o consumidor, para a sua cliente, qual o período dessa reforma? Ela está prevista durante agosto inteiro, até o final de setembro, e eu estou fazendo essa reforma para resolver o problema X, que pode ser um aumento de espaço, uma diminuição de espaço, uma entrada de serviço, uma mudança completa de serviço. Então, eu me preocuparia na parte de recursos humanos e informar o meu cliente, né, o meu consumidor, qual é a previsão e qual é o motivo dessa reforma. E a gente vai entender também que, quando a gente fala disso, né, de avisar esse consumidor, pelo seguinte, por exemplo, aí entra a parte da lei, tá vendo? No nosso item lei. Um aviso, de repente, de cuidado, piso escorregadio, use máscara se você tiver muito pó, tem barulho excessivo. Por quê? Porque se eu tenho esse cuidado com o meu cliente, né,
ou neste período evite vir com acompanhantes, com crianças, estamos em reforma, porque pode acontecer algum acidente. Óbvio, Dani, mas acidente pode acontecer todos os dias e todas as noites. Concordo plenamente com vocês. Mas no momento de reforma, onde vai estar um período que é diferente do que a gente trabalha habitualmente, talvez seja um cuidado com o nosso consumidor, avisar isso para ele, né? Então, a gente está fazendo essa reforma que vai acontecer do período X ao período Y, que é o previsto. Então, talvez eu perca um pouco de conforto do que você já conhece, talvez as coisas estejam mais estreitas, né, no nosso ambiente. Eu preciso que você tome mais cuidado, porque eventualmente vai ter um piso mais escorregadio, uma pedrinha, né, uma sujeira a mais, mais pó, mais barulho, uma tinta que pode cair. Então, veja bem, nada disso a gente precisa fazer, mas tudo isso feito pode ter um olhar visual do seu cliente diferenciado, que é o que eu sempre trabalhei e sempre ensino todas as pessoas a trabalharem. O que faz a diferença é o cuidado com os detalhes e a administração da porta para dentro. Dani, nenhum lugar que eu vou as pessoas se preocupam com isso, então também não faço. Ué, não quer fazer, não faz, cada um faz o que quer mesmo, né? Mas eu, dentro da minha casa, atendendo pessoas, eu me preocuparia em avisá-las, em dizer para elas e manter esse laço estreito de cuidado que eu acho que a gente tem que ter com o consumidor, tá? Acima de tudo. Bom, vamos lá. Então, aqui, né, ó, teremos barulho excessivo, de repente você tem massagem, tinta fresca, então ter o cuidado. Por quê? Olha que desagradável. A pessoa chega no seu espaço e aí respinga tinta, ou ela encosta num lugar que não está avisado, né? Que tá ali, a tinta tá mais fresca. Ou, por exemplo, você vai precisar fazer uma mudança de endereço de atendimento por um período, né? No período de X a Y, então eu vou estar atendendo na sala X ou no endereço tal, porque o espaço X está em reforma durante esse período para que aconteça tal coisa, para resolver o que você quer resolver, né? Ou tivemos realmente um problema, quebrou alguma coisa e vamos ter que. Gente, porque existem mil motivos para reforma. Um desejo seu de melhora, mas pode ser um problema iminente ali, né? Quebrou um cano, um ônibus bateu na casa, quebrou alguma coisa, você vai ter que mandar consertar. Gente, pode acontecer 1 bilhão de coisas, mas eu acho que dar esse respaldo para o seu cliente é importante, tá? Aí, com relação a recursos humanos também, seria importante você ter um aviso, alguma coisa de se você vai ter alguma redução de atendimento, né? De serviço ou horário. Olha, e nesse período de atendimento, eu não vou prestar serviços de massagem, por exemplo, tá bom? Porque dentro deles, como tem o barulho, tem a sujeira, não vai haver o relaxamento, eu vou prestar tudo, vou tentar fazer tudo meia boca ali, mas eu vou fazer, mas a massagem eu não vou conduzir neste período. E aí, eu sempre penso o seguinte, quando a gente tem um planejamento e esse olhar, se eu já sei que essa reforma vai acontecer, eu já programo esses avisos com antecedência, né? Agora é lógico, como eu falei, se for um problema que aconteceu ali de bate-pronto, você vai ter que avisar a partir daquele momento. Foi um imprevisto, que pode acontecer com todo mundo. Agora, se você já sabe que você vai reformar, que você vai fazer tal coisa, já avise para o seu cliente. Olha, a partir do mês de agosto, nós estamos programando uma reforma no ambiente, o que haverá, muito provavelmente, uma redução de atendimento, alguma redução de serviço, poderão existir alguns atrasos, né? Então a pessoa já fala, então quer saber? Eu não vou esperar, vou fazer esse mês. Ou eu não quero me deparar com tudo isso, vou um pouquinho depois. Mas ele vai se sentir olhado, né? Que eu acho que é a parte importante do negócio, tá bom? Então, eu acho que a gente não pode esquecer esse aviso se houver redução de atendimento, de serviço ou de horário, né? Não vou atender mais até às 19, vou ficar até às 18, coisa do tipo. Se no pós-reforma você for implantar algum serviço, né? Eu estou fazendo porque eu vou crescer em serviço, eu vou trazer um novo profissional, pode ser N motivos, né? Você já pode utilizar esse período para ir avisando o seu cliente, porque ele já vai tendo contato que, nossa, é aqui que vai ser tal coisa, nossa, que bacana,
né? Então você já pode ir deixando claro para ele o que vem de novo por aí, né? Olha, a não ser que você queira fazer uma surpresa inusitada, tem um objetivo aí, né? Ok, mas você já pode ir contando para ele também. Olha, a gente vai implantar o serviço X, o preço vai ser. Você já pode ir colocando ele a par do que vai acontecer ali, tá bom? Que mais? Agenda de marcação pode haver alteração ou atraso. Já falei disso, vou repetir. Alteração assim. Ah, eu atendia de meia em meia hora, só que agora com a reforma tá tudo fora do lugar, eu tô demorando de uma em uma hora. Então eu não tô conseguindo atender a mesma quantidade de pessoas. Então, também, se isso for previsto, avisar o seu cliente: olha, eu tô com horários reduzidos. Eu atendia 20 pessoas por dia, eu tinha capacidade, só que agora, enquanto a reforma não acabar, eu vou ter capacidade de atender 10. Né? Ou os horários, eu sei que você tinha hábito de fazer rapidinho, pode ser que não seja tão rápido assim. Porque se você já avisa com alguma antecedência, você não surpreende negativamente o seu cliente, que é o que a gente nunca quer, né? Pode acontecer? Pode, mas se a gente puder evitar, por que não, né? Tá bom? Aí, que mais? Essa sua reforma vai envolver vaga de estacionamento? Se tiver envolvimento com vaga, Dani, a reforma não é na vaga, não é na. Eu sei que não é na vaga, pode não ser. Só que você precisou colocar uma caçamba num lugar onde sua cliente poderia estacionar? Então, se você tiver o cuidado também de avisar essa pessoa, olha, em função da minha reforma, a vaga que eu tinha na frente eu não tenho mais. Então, se programe para chegar de repente um pouco antes, porque no período que a reforma estiver acontecendo, talvez as vagas aqui na rua estejam reduzidas, né? Porque eu vou estar com uma caçamba para tirar entulho, ou enfim, alguma coisa que possa sugerir que esse aviso aconteça para o seu cliente, tá bom? Que ele pode ter uma dificuldade, porque até facilitaria o seu trabalho no sentido de evitar que ele possa ter algum tipo de atraso, tá bom? Que mais que eu coloquei aqui? Ah, outra coisa, envolve o serviço de café, né? Nesse momento da reforma, você vai ter que tirar essas conveniências que você tem, né? Ah, eu não vou, como tá muito bagunçado, eu não vou servir o cafezinho, eu de repente não vou ter o chá, alguma coisa que você queira fazer ali, porque vai ficar muito turbulento, não tem espaço. Eu tirei a salinha de espera, né? Gente, eu tô falando coisas da minha cabeça, tá? Pode ser que o seu lugar não seja assim, mas pode ser que ele tenha outras características que agora eu também não estou pensando. Eu estou pensando, falando com vocês, pensando no meu espaço, as poucas vezes que eu tive que reformar estando dentro ou limitando esses espaços, tá? Então, se envolver o café, né, e é uma conveniência que eu, por exemplo, tive no meu salão muitas pessoas e muitos clientes que iam só às vezes para tomar café. Dani, estou passando na rua, posso tomar um cafezinho? Posso entrar e tomar um café? Claro, fica à vontade, né? E então, assim, tudo isso a gente precisa pensar, né? Parecem todas detalhes bobagens, mas são esses detalhes bobagem que podem fazer a sua diferenciação aí no mercado, né? O cliente se envolver mais com você, ter uma fidelidade, porque ele passa a perceber que você administra diferente das outras pessoas que ele conhece também, tá? Então, se você tem um serviço de café ou qualquer conveniência que vá mudar isso, seria uma bacana avisar, né? Vai envolver o aumento de preços a sua reforma, né? Se for envolver o aumento de preços, seria também uma boa, de repente, não criar, né, um alerta, mas já ir colocando para esse cliente, olha, que está passando por toda essa reforma, vem novidade por aí, e a gente vai ter um pequeno reajuste, ou algum reajuste, ou nos primeiros meses você não faz, né? Mas você também já pode começar a pensar isso. Não exatamente para avisar agora, ó, tô reformando, vou aumentar. Não é isso, porque também não pega bem. Mas é, de repente, entender que conforme essa reforma for acabando, se você for aumentar o preço, você já precisa ir pensando estrategicamente como isso vai ser feito, tá? Eu acho, mesmo que não tenha ligação, o cliente sempre acha que você aumentou o preço por causa da reforma. É claro, se você estiver oferecendo coisas melhores, justifica completamente o aumento, né? Agora, se foi uma reforma só para sanar um reparo, alguma coisa que não mudaria muita coisa e o seu serviço não ficou nada melhor, talvez não seja a hora de ver isso, tá? Mas se pergunte aí se vai envolver algum aumento de preços. Deixa eu ver se. Olha, hoje eu vou falar pouco, é isso, pessoal?
acabei o meu negócio. E aí, então, eu vou ler o que vocês escreveram aqui. Então, como ficaria, né? O que a gente precisaria pensar? A gente precisaria pensar, vamos lá, a gente precisaria pensar no financeiro, no legal e nos recursos humanos, né? Então, financeiro, eu tenho dinheiro para pagar, vou pagar, obviamente, mas vou me colocar numa dívida, estou prevendo 10, gasto 20, aí tenho que parar a reforma porque eu não tenho os 20. A parte legal, né? Se está de acordo com as legislações obrigatórias e mínimas, ou eu não sei nada de legislação, Dani, eu nem sei o que preciso, eu faço o que eu acho da minha cabeça. Mas então pense se o que você está fazendo vai dar alguma insegurança para quem vai transitar lá dentro, né? E se algum avizinho precisaria ser colocado ali para evitar algum tipo de queda, né? Alguma mancha de roupa, alguma coisa do tipo, tá? E a parte dos recursos humanos é esse cuidado de avisar as coisas para o seu cliente do dia a dia, a pessoa que está ali, que foi tudo que a gente falou, né? Se você vai aumentar serviço, se por um período você não vai atender tal horário, se você vai deixar de atender aos sábados para a reforma ir mais rápido, se você vai deixar de atender às terças-feiras para que a reforma saia logo e você tenha menos problema, né? Porque é uma saída, né? Você fechar mais um dia da semana e sempre os dias onde a gente teoricamente atende menos, que normalmente é o início. Enfim, aí cada um vai ter que pegar o seu guia, né? O seu DRE, o seu documento lá de controles, para você entender quando que para você é melhor fechar ou não, tá? Então vamos ver o que a Claudiana escreveu aqui. Ela escreveu assim para mim, ó, verdade, estou enviando mensagem para cada cliente avisando que estou em reforma para ampliar o espaço para melhor atendê-las. Isso. E aí, Clau, seria bacana se você trouxesse já alguma coisa que vai ser esse melhor atendimento, né? O que vai trazer de fato mais espaço? Então, se a pessoa chegar antes, ela poder tomar confortavelmente mais o seu café, né? O que vai trazer de benefício para melhor atender de fato essa pessoa? Que é importante que o cliente, obviamente, eles podem perceber, mas a gente também pode contar e mostrar esse olhar direcionado a eles, tá bom? Porque o melhor atendê-las é subjetivo. Você vai ganhar em tempo, então você vai atender mais rápido, você vai ter uma segunda pessoa, então a pessoa vai ter mais alguém que ela possa escolher. O melhor atendê-la é o quê? De fato, agora vai ser tudo digital e eletrônico, ela não precisa mais falar com você. Então, entende? Se não ficar só amplo, ok, melhor atendê-la, mas melhor atendê-la se a pessoa tivesse super, mega, ultra, big satisfeita com o que você já faz. O que seria esse melhor atendê-las para elas, tá? Estou fazendo essa reforma para dar aulas no meu estúdio. Então, você vai continuar com atendimento e vai ter mais um espaço para aulas, né? Então, aí você tem que. Vamos pensar, então, juntas. Se você vai ter um espaço para dar aulas, você tem que pensar o que essas pessoas que vão lá aprender, se são uma, aí eu não sei o tamanho do espaço, vão precisar, teoricamente, sempre ou em algum momento trazer modelos, né? Tem espaço para essas pessoas ficarem. Tudo isso a gente tem que ir pensando como seria se eu for ensinar uma pessoa, o que ela de fato vai precisar aqui. Talvez tenha que ter mais de um equipamento elétrico, né? Ou mais tomadas, porque eu vou ter que ter mais máquinas mesmo ali, os equipamentos de aquecimento elétrico, porque pode ser que, como a pessoa que está aprendendo, ela demora mais para fazer, então a coisa não fica no ponto sempre. Sabe assim? São detalhezinhos que podem fazer toda a diferença se você começar a se questionar ali o que você pode fazer de melhor. E até, Clau, criar um desejo, de repente, de uma cliente que queira ser depiladora, né? A gente tem no nosso grupo de embaixadoras a Jaque, que decidiu entrar para o mundo da depilação e ela foi pedir ajuda para a depiladora dela, dizendo: eu queria ser depiladora, o que você acha? E a depiladora dela deu maior força e ela aí está o maior sucesso, a nossa depiladora do Paraná, né? Assim como todas. E quem puder e tiver possibilidade, quiser, sigam as nossas embaixadoras nas redes sociais, porque elas têm bastante coisa para agregar de conhecimento, de processos que a gente passa juntas. Então, é bem legal, tá? Então, eu diria, basicamente,
da sua pergunta, né, de ontem para cá, foram as coisas que vieram primeiro na minha memória. E aí quero saber de vocês se vocês acham que tem alguma outra coisa que eu não falei, que a gente poderia pensar aqui, ou se vocês tiveram alguma outra, como é que fala? Alguma outra experiência com reforma diferente do que eu falei aqui, né? 90% dos casos a gente sabe que gasta mais do que a gente prevê, né? E que é natural isso acontecer. Mas, enfim, se tiverem alguma coisa, me contem. Eu vou tomar um golinho do meu café enquanto vocês pensam, porque o YouTube demora para trazer a resposta também, tem um delayzinho aí. E aí a gente ou encerra ou responde alguma coisa. E eu quero saber de vocês o que a gente já tem de assunto, de repente, para falar para a próxima semana. Alguém já colocou lá? Me parece que vai ser alguma coisa assim, se eu atendo em casa, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? É possível atendimento em casa? Vou falar de algumas coisas legais também a semana que vem, com relação ao atendimento dentro de casa, para que a gente tenha atenção e queira ou continuar em casa, se for confortável, ou pensar já em ir crescendo, né? E subindo um degrau aí para o mundo de empreender e fazer as coisas de fato mais formalizadas, né? De modo que a gente não use só a extensão da casa e fique um trabalho ou muito informal ou com, não vou dizer pouca possibilidade de crescimento, porque tem muita gente muito boa que atende em casa e atende muito bem, né? Mas toma todos esses cuidados. Bom, como vocês não mandaram nenhuma pergunta, Claudiana mandou. Mentira. Vamos ver. Vamos ver o que ela escreveu. Dani, você ampliou minha visão. A obra é um transtorno, mas é possível fazer se tivermos um planejamento. Gente, toda mudança é um transtorno, porque para a gente sair do conforto do que a gente já conhece, em qualquer área, em qualquer aspecto, é difícil. Seja ela física, mental, espiritual, a gente fica confortável com coisas que a gente já conhece e aprender sempre e mudar sempre será um transtorno, porque a gente não quer passar por isso, né? Mas planejado realmente, a gente tem eu não vou nem dizer, eu não vou ter sucesso se eu não planejar, né? Não é isso. Pode ser que você só não tenha problemas, só minimize a quantidade de problemas, só crie um laço mais estreito com seu cliente, e isso já seria um ganho imensurável, né? Vamos ver o que a Elis colocou? Sempre faço reforma em janeiro, que é o mês mais tranquilo por conta das férias, e fecho 15 dias. Eu nunca fiz fechamento por conta de reforma. Nunca pude ficar, tá? Financeiramente falando, por tanto tempo por causa de reforma, mas é uma opção. Se você já quer aproveitar, o duro é que quando a gente está fazendo uma reforma, a gente não poderia sair de férias, porque às vezes a gente tem que estar em cima, né? Ali para olhar tudo. Mas você tem. E aí, mais importante ainda, é ter o documento administrativo de custos, né? Porque para fechar 15 dias, você tem que estar muito segura de que você vai deixar de ganhar um faturamento e vai estar com uma reforma, que é o que eu falo, a gente planejou 5 e gastou 30, né? E isso, infelizmente, acontece, tá? Acabei de passar por uma obra no meu estúdio, mas graças a Deus voltando tudo para o seu lugar. E demora um pouco para as coisas irem se posicionando de novo, né? É isso mesmo. Deixo todas as clientes em dia antes de pausar. Isso é perfeito, tem mesmo que fazer. Fiquei apenas 4 dias de reforma, o restante foi com apoio e compreensão das clientes. Mas eu acho assim, quando a gente informa o cliente, né? Olha, vai acontecer, claro, o que for possível de ser previsto. Se for uma coisa, né, que teve um acidente na sua rua, um carro entrou e quebrou uma parte, foi uma eventualidade não prevista, não dá para saber. Agora, uma reforma prevista, é muito possível da gente avisar com antecedência, sim. É muito possível da gente planejar algumas coisas. Claro que talvez não saiam exatamente como aquilo, mas vai sair mais próximo. O cliente, de repente, vai ficar feliz, né? De ter sido reportado. Eu estava pensando realmente, ainda bem que você me informou, né? Então, assim, acho que é um respeito com quem frequenta nosso espaço, quem gosta da gente, quem está ali para
que está ali com a gente mesmo, né? E que tem a torcida para que a gente dê certo. Combinado, meus amores? Então, essa terça foi dia de falar de uma reforminha básica. Espero que vocês aproveitem alguma coisa do tema para quem faz, ou se em algum momento você for fazer, que você pense nesses detalhes importantes. E terça-feira que vem eu estou de volta aqui para a gente falar sobre mais um tema da Terça DM. Se você está aqui comigo e nunca assistiu a Terça DM, está assistindo no gravado, né, não sabe como funciona, a gente tem um grupo que chama Terça ADM, que o link fica na bio do Instagram, é um grupo de WhatsApp, e lá eu pergunto, o que a gente vai falar na próxima terça? Quer dar seu assunto? O mais importante é a gente trazer coisas bem objetivas ou bem práticas do dia a dia, né? Porque é lógico, aqui a gente faz muita reflexão também, né? Mas quando a gente tem assim, por exemplo, o de hoje, você tem um passo a passo, né? Você tem que pensar no financeiro, no legal, no recursos humanos. É uma coisa meio que prática para você fazer, né? Tem que pôr esse aviso assim. Posso pôr um aviso no local, mas eu posso mandar no WhatsApp, né? Eu posso já fazer uma programação. E aí você já sabe como realizar aquilo na hora. Então, você pode perguntar sobre qualquer coisa. Em 21 anos como dona de salão, eu passei por muita coisa, não só por reformas, mas por muita coisa que pode, de alguma forma, com essa experiência, ajudar alguém que passa pela mesma coisa e pode aproveitar essa dica, tá? Que é a intenção da Terça DM, é poder ajudar. Nós estamos na semana de número 33, até a semana 52 eu estarei aqui ao vivo toda terça-feira, exceto se houver algum imprevisto, mas aí eu procuro tentar avisá-los de qualquer forma, né? A não sei que foi uma coisa que aconteceu no dia, senão estarei aqui todas as terças para completar 52 semanas desse projeto que é gratuito pela Cera Pura, no canal do YouTube, toda terça, 3 horas da tarde, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, muito próspera, muito abençoada. Deixa eu só ler aqui uma coisa que elas me colocaram. Joelma, beijo. Clau, beijo. Jessiquinha, beijo. Lucilene mandou mais um tema importante e agradável. Dani sempre abrindo nossas mentes. Ah, que legal, gente. Indiquem, chamem as depiladoras, avisem, porque daqui 19 semanas a gente encerra mais esse projetinho aqui, tá bom? Então avise para a pessoa que quiser perguntar, quiser saber, quiser melhorar administrativamente, quiser pensar em coisas que ela nunca pensou. Tem todas as aulas lá gravadas para assistir. Põe lá no rápido, sabe? Assistir uma num horário de almoço, outra no outro, que eu acho que pode ajudar muita gente a melhorar os detalhes, que são muito importantes, tá? Se você não acha que detalhe é importante, detalhe muda o jogo todo, tá bom? Sandra de Jesus, oi Sandrinha, Espírito Santo, Filomena, beijos, assistam meninas, fiquem com Deus, boa semana para vocês, muito abençoada, tá? A gente se encontra na próxima terça, tchau, tchau.